Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é José Nunes Pereira Sobrinho. Eu estou gravando esse vídeo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. Esse é a terceira parte de uma longa gravação sobre a origem do Espiritismo. Já foi gravada a primeira parte, já foi gravada a segunda e ambas foram disponibilizadas no meu canal no YouTube. Então tá lá, José Nunes Pereira Sobrinho, nesse endereço aqui. Eu tenho poucos inscritos. Eu não tenho nenhum lucro com gravação de vídeo, não é meu objetivo. Não tem propaganda, não ganho absolutamente nada com a gravação dos vídeos. O único objetivo é mostrar a origem do Espiritismo ou aspectos da doutrina espírita. Então, se você está assistindo esse terceiro vídeo, se possível, assista também o primeiro e assista também o segundo. Nesse segundo vídeo, nós vimos a história do professor Rivail e a história de Allan Kardec até o ponto em que ele desencarnou. Mostramos a primeira edição do Livro dos Espíritos e outros aspectos de sua vida, como algumas fotografias. Bom, nós mostramos lá a primeira edição e o que foi traduzido para o português foi com base após a segunda edição. Então, eu tenho aqui a segunda edição, mas conforme eu já expliquei, está em texto. Agora, essa quinta edição de 1861, essa é realmente escaneado de imagem da época. Então, é o livro original da época. Essa era a capa original, a gente vê algum desgaste aqui no canto, mas até que ela está bem conservada. Esse era o jeito das capas da época, não tinha fotografia. Então está aqui Livro dos Espíritos, algumas observações, e aí mostra aqui que é a quinta edição de 1861. Bom, com base nessa, na segunda e na terceira edição, é que foi traduzido para o português, mas isso nós veremos em outros vídeos mais à frente. Conforme eu mostrei lá no escaneamento da imagem da primeira edição, o livro teve 501 perguntas. Posteriormente, aí ele já foi para 1019 perguntas e assim permaneceu. Então essa aqui é a última pergunta. Aí depois vem aqui uma conclusão e no fim, bem no fim do livro, tem um índice mostrando o que tratou, todos os item por itens do que foi feito por Allan Kardec. Após a primeira edição do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, veio o Livro dos Médiuns, em janeiro de 1860. Eu não vou... Esse aqui é o texto e esse aqui é a imagem. Vou abrir só para ver a capa aqui, como que foi. Aí, essa é a capa, ó, o escaneamento da época, 1869, né, do Livro dos Médiuns. Depois disso veio o Evangelho segundo o Espiritismo, e a primeira edição foi em 1864. Só que ela não saiu com o Evangelho segundo o Espiritismo, ela saiu com imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Então esse aqui também é escaneamento de um livro da época, onde consta, ó, a capa, uma capa até bonita, onde consta essa palavra imitação aqui no início, ó. Evangelho segundo o Espiritismo, imitação. Posteriormente, o editor sugeriu a Allan Kardec que mudasse
já a partir da terceira edição, em 1866, então já não saiu mais como imitação, porque dava a impressão que estava desvirtuando as passagens do Evangelho, e não era o caso. Esse livro, Evangelho segundo o Espiritismo, são análises de Allan Kardec, de acordo com a doutrina espírita, de passagens do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui mostra outras obras do autor. Aí mostra aqui Livro dos Espíritos, parte filosófica. Interessante isso. Aí depois mostra aqui, depois mostra aqui Livro dos Médiuns, a parte experimental, ou seja, a parte científica. Então aqui é intelectual, a parte filosófica, a parte científica, que é experimental, e depois que veio o Evangelho segundo o Espiritismo, e posteriormente o céu e o inferno. Então, inicialmente, a doutrina espírita nunca teve a pretensão de virar uma religião. Nem Allan Kardec queria isso. Porque mesmo todos somos espíritos, todos reencarnamos, todos nascemos, todos morreremos. De todas as religiões do mundo, seja qual for o país, seja qual for o continente, iremos voltar para o plano espiritual. Então, a doutrina espírita, ela não é de nenhuma religião. Então, por que se tornou uma religião? Em função das perseguições e em função da necessidade de ter onde se reunir e de conversar com pessoas afins. Isso tornou uma religião. Mas na verdade, o conhecimento espírita, o estudo do Livro dos Espíritos, pode ser feito por qualquer religião do mundo inteiro. Qualquer religião pode fazer o estudo e continuar seguindo a sua religião, porque o que vai aprender é que nós já existimos antes do nascimento, nós nascemos para aprender a ser boas pessoas, e esse é o que nós esperamos levar para a vida após a morte, independente de religião. Bom, esse foi o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois veio já o Céu e o Inferno, em agosto de 1865. Também tenho aqui a imagem. Vamos ver qual que é a capa do livro da época. Já não é uma capa tão bonita que nem a anterior. É interessante que já teve uma gravura aqui. E aí, o Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, Allan Kardec. Esse aqui ele está bem judiado, esse exemplar aqui de onde foi escaneado. Por fim, o quarto livro, que é a Gênese, os milagres e as predições da Bíblia segundo o Espiritismo. Isso foi em janeiro de 1868. Então, eu tenho várias edições da Gênese. Deixa eu abrir aqui essa aqui. Também é escaneado, uma capa bonita. Já havia mais gravuras, interessante. Aí a Gênese, conforme milagres e as predições segundo o Espiritismo, Allan Kardec, tá? Em 1868, essa edição. Na gravação anterior, eu falei da origem do Allan Kardec, ou seja, do professor Rivail, e não falei da esposa dele. Então, porque a intenção já era gravar um pedaço da história especificamente dela. Então, o nome dela era Amélie Gabrielle Baudet, ou seja, Amélia. O interessante, uma coisa curiosa, duas coisas curiosas, é que ela era 9 anos mais velha do que o Sr. Rivail, mas na aparência dir-se-ia ter menos 10 que ele. É lógico, nós já vimos pela foto do Allan Kardec, quando ele tinha uns 25 a 26 anos, que ele era despreocupado com a aparência.
Bom, outra coisa muito interessante, uma coisa que me chamou a atenção, que também não tem utilidade nenhuma, mas é só conhecimento, é que o pai do Allan Kardec, ou seja, do professor Rivail, ele chamava João Batista. E a mãe dele chamava Jeane, Joana. Então o pai era João e a mãe era Joana. Já o pai e a mãe da Amélia, que era a esposa dele, o pai era Julien Luiz, ou seja, Júlio Luiz, e a mãe era Julie Louise, ou seja, o pai era Júlio Luiz e a mãe era Júlia Luísa. Um fato curioso porque o pai do Allan Kardec era João e a mãe era Joana. E da esposa era Júlio e Júlia. Bem, tem um ditado popular que diz assim, que por trás de todo grande homem sempre tem uma grande mulher. E o casal Rivail, o professor Rivail e a Amélia Baudet, eles não tiveram filhos, mas ela também era professora. Assim como Allan Kardec era professor, ela também era professora. Então eles se entendiam e se ajudavam, e as biografias relatam que ela ajudou muito Allan Kardec, e em todos os sentidos ela ajudou. Bom, existe um livro, esse aqui chama Muita Luz, de Bert Fropo. É um livro recente, mas ele foi escrito, o original, em 1884. Então nós vamos, para analisar a história da Amélia, a esposa do Allan Kardec, nós vamos fazer algumas leituras deste livro. Mas nós vamos fazer a leitura não apenas para evidenciar aspectos da esposa do Allan Kardec, mas para explicar os motivos que a doutrina espírita acabaram sendo transferida para o Brasil. Porque nós vimos que o Allan Kardec codificou a doutrina espírita, se esforçou, fez muito bem isso, editou os 5 livros principais, o Pentateuco da doutrina espírita. A doutrina espírita se esparramou, espalhou pelo mundo, enquanto Allan Kardec estava entre nós encarnado. Depois disso, o espiritismo definhou na França. Então existe explicação para isso. E o próprio plano espiritual transferiu a doutrina espírita para o Brasil. É por isso que hoje o Brasil é o maior país espírita do mundo. E para fazer essas explicações, vamos juntar com a história da esposa do Allan Kardec. Alguns detalhes sobre a introdução do livro traduzido para o português. Então diz aqui: de fato é uma preciosa fonte de informações que nos ajudam a compreender melhor o desenvolvimento e os percalços das atividades espíritas, principalmente nos primeiros anos após o desencarne do codificador da doutrina espírita, e o paradeiro do plano de continuação das obras de Allan Kardec para a propagação do espiritismo, ou seja, esse paradeiro é a transferência para o Brasil. Como se sabe, o kardecismo, que tão fortemente influenciou a França e daí para o resto da Europa e outras partes do mundo, não manteve aquela vertiginosa crescente alcançada nas décadas de 1850 e 1860, como Kardec registrava continuamente através da Revista Espírita. Mas, ao contrário, desfaleceu-se quase que abruptamente entre o final do século XIX e o começo do século XX, até o ponto de podermos dizer, dissolveu-se de maneira quase absoluta. Bem, na página 10 desse livro, que foi traduzido para o português com o nome de Muita Luz, registra assim: Fropo era uma espírita atuante, fiel aos ideais de Allan Kardec e, além de vizinha,
e sustentação diária de Amélie Baudet, depois da desencarnação do codificador do Espiritismo. Então, nós vemos que essa Fropo era muito íntima da família, era vizinha, era aquela pessoa que sempre estava conversando com a Amélia, principalmente após o desencarne de Allan Kardec, e trocando confidências. Então, esse livro, apesar de ser raro, ele tem muita credibilidade e nos traz muitas informações úteis dos motivos que levaram o Espiritismo a ser transferido para o Brasil. Esse livro ele traz também várias mensagens de Allan Kardec, que eram totalmente desconhecidas até recentemente, para a esposa, dando orientações sobre como proceder em funções das dificuldades que ela estava encontrando por não ser aceita na sociedade espírita de Paris, tanto por ser mulher, mas também por não concordar com as ideias daquelas pessoas que ficaram no controle da Sociedade Espírita de Paris. Eu estou aqui já na página 20 e após algumas explicações sobre cisões e fundação da União Espírita Francesa, ou seja, mesmo na França já havia a Sociedade Espírita, e por divergência de ideias surgiu uma nova, que foi a União Espírita Francesa. Essa União Espírita Francesa, onde estava o Sr. Delany, o Leon Denis, essa Beth que escreveu o livro, e a esposa do Allan Kardec. Então tem aqui o Sr. Delany, ele contou que na Bélgica temia-se uma cisão inquietante para a doutrina, que um espírita muito zeloso queria fazer do espiritismo religião com cultos e cerimônias. Ela quem? A esposa do Allan Kardec, a Amélia, rejeitou essa ideia energicamente, dizendo: se o espiritismo transformar-se em uma religião, nós não seremos mais do que uma seita. E a doutrina esta bela filosofia perder-se-á. De fato é isso. Por exemplo, dentro do cristianismo, o que nós chamamos de religiões são sub-religiões, são seitas. Então o catolicismo é uma seita cristã, é uma sub-religião do cristianismo. E as demais igrejas evangélicas são todos seitas. E no fim acabou nisso. A doutrina espírita virou só mais do que uma seita cristã. E se o cristianismo já tem atrito com outras religiões, aí no fim o espiritismo que perdeu com isso. Na página 25 está escrito: voltarei a alguns anos na existência da senhora Kardec. Ela estava bastante descontente com a transferência da Sociedade Espírita da Rua Lille para a Rua Nova dos Petits Campos. Mudança essa que aumentou o aluguel em 4.600 francos. A decisão de ali se dar festas a espantou. Estava longe da simplicidade do mestre nessa ordem de coisas. Então vemos que após Allan Kardec, a Sociedade Espírita tomou rumos totalmente diferentes do que imaginou Allan Kardec. Bem mais do que isso, continua aqui. Ela desaprovou igualmente a ideia de se juntar à Sociedade Científica e Psicológica, sociedade não espírita que evidenciou claramente suas opiniões anti-espírita e cujos artigos apareceram na revista. Dizia-se que era para diminuir os encargos já muitos pesados. Então, conforme nós vemos, tomou um rumo totalmente diverso. Mais na frente, na página 26, diz assim: a senhora Kardec, então, teve que sustentar lutas no comitê, mas suas observações não eram ouvidas.
Quando ela culpou os artigos, trataram-na com tão pouca consideração que ela voltou doente. O desgosto e sua saúde já muito alterada fizeram com que ela não mais fosse lá, e foi tão esquecida que o Sr. Le Marie, seu mandatário, então presidente da Sociedade Espírita, não mais lhe prestava conta de nada. Até a morte dela havia 1 ano e 18 meses que ele não a visitava, exceto, entretanto, depois da criação da União Espírita Francesa. E continua. De resto, a luta era impossível para aquela pobre amiga. Ela não tinha diante do comitê da Sociedade Anônima para a propagação das obras de seu marido mais do que uma voz. E o Sr. Le Marie recebera até 14 procurações dos membros desse comitê que moravam na província, ou seja, moravam no interior. E mais na frente continua. O Sr. Le Marie, sentindo-se um mestre absoluto e querendo, na sua orgulhosa pretensão, passar-se por um sábio, acolheu todas as sociedades mais ou menos científicas. Ele se tornara adepto da Sociedade Teosófica fundada pelo coronel Occult e a Sra. Blavatsky, em Bombaim. Ele recebeu um certificado, assim como sua esposa, e foi nomeado presidente para a filial da França. Veja só que situação. O presidente da Sociedade Espírita, que deveria dar prosseguimento na divulgação do Espiritismo, tornou-se adepto da Teosofia, ou seja, abandonou o Espiritismo. No fim, a Revista Espírita, que, conforme Allan Kardec tão bem explicou no livro Obras Póstumas, foi um bom instrumento da divulgação do Espiritismo, transformou-se apenas numa ferramenta de manobra do Le Marie. Tanto é que diz aqui, a Sociedade do Livre Pensamento Religioso, criado pelo Sr. Fauvet para enterros civis, possui uma bandeira e um pano mortuário pontulhado de estrela e de sol. Veja só que ponto. Fez sociedade com uma entidade de enterros civis. A que ponto chegou a doutrina espírita na França. E prossegue em outros aqui. A sociedade fortemente difundida, de acordo com o Sr. Le Marie, sob o título de Pneumatologia Universal. Então, enfim, foi uma grande decepção para a esposa de Allan Kardec. E diz mais na frente: quantas vezes minha pobre amiga me disse, apontando-me a revista, dir-se-ia que foi redigido por clérigos. Todas essas exigências são abomináveis e degradam a doutrina. Jamais meu marido pediu nada a ninguém. Aquilo que ele fez, o fez com seus próprios recursos. O livro prossegue. Enfim, em 21 de janeiro de 1883, tive a dor de perder minha amiga. Na sexta-feira, 19, levantando-se da sua cama, ela teve uma tontura, caiu e, batendo sua cabeça no canto do mármore de sua cômoda, perdeu a consciência. Ajudada pela empregada, pude levá-la de volta à cama, mas pela expressão da sua boca, vi que havia ali uma congestão cerebral. Fui procurar o médico, que me declarou que ela estava morta. E prossegue. Sra. Kardec tinha feito seu testamento em 1877, tendo designado o Sr. Leven, um grande amigo do Sr. Kardec, como executor testamentário. Na página seguinte, 29, diz: agora que o Sr. Leven me permita fazer-lhe uma repreensão. Não podendo aceitar ser o executor testamentário, por que ele não se informou dos desejos da falecida e procurou conhecer as últimas vontades dela? Não. Ele fez uma procuração
que designava o Sr. Le Marie para substituí-lo nas suas funções. Ele não devia ter se desinteressado de um assunto tão sério, ele que havia sido presidente da sociedade e que era um espírita sincero. E prossegue na página 30. O que tive de estranho ali foi que o legatário era uma sociedade, uma entidade coletiva, não um de seus membros, que não estavam presentes à requisição dos títulos, nem mesmo o Sr. Joly. Poder-se-ia dizer que só o Sr. Le Marie e seus familiares eram os herdeiros. Eles foram ajudados pelo Sr. Vautier, tesoureiro e ao mesmo tempo administrador da sociedade, o que fazia que ele controlasse a si mesmo. Não houve nem inventário, nem venda pública, exceto as coisas foram fora de serviço que foram vendidas para revendedores de segunda mão. E continua. Tudo aquilo era questão de dinheiro, e tinha pouco valor aos meus olhos. Entretanto, o que me fez estremecer de indignação foi assistir a um verdadeiro auto de fé. O Sr. Vautier queimou pilhas de papéis e de cartas. Quantas comunicações e quantas anotações deixadas pelo mestre foram destruídas. E prossegue. O que eles fizeram, grande Deus? Mas em que eu considero o Sr. Le Marie muito culpado é em constatar sua ingratidão em relação ao mestre e sua digna companheira, que, no entanto, tinham sempre se mostrado por ele cheios de bondade e de obrigações. Assim que o Sr. Le Marie foi declarado falido, qualquer comerciante pode ser mal sucedido. Ele o ajudou do seu bolso. A Sra. Kardec o aceitou como administrador. Deu-lhe a possibilidade de viver e de sustentar sua família, e todavia, por sua falta de juízo, sua inconsequência e sua credulidade no processo das fotografias espíritas, ele tinha comprometido não somente a doutrina espírita, mas também todos os espíritas sinceros e devotados, que se passaram aos olhos do público por fanáticos, loucos ou imbecis, porque eles tiveram a coragem de defendê-lo. Para quem não sabe, esse Le Marie, pela Revista Espírita, ele publicou uma série de fotografias que depois mostrou-se falsas e ficou conhecido como Processo dos Espíritas. Então diz aqui, ele acabou condenado à pena máxima sem recurso. Ou seja, ele foi preso. Mesmo assim, ele continuou à frente da sociedade, o que foi um grande erro. Bem, e se não bastasse o envolvimento, permitir que entrasse dentro da sociedade espírita a teosofia, porque são coisas diferentes. O espiritismo, a doutrina espírita, deveria ter sido mantida como deixou Allan Kardec. Então entrou a teosofia e, por fim, entrou o rostanguinismo. Allan Kardec não tinha deixado os 4 evangelhos de João Batista Rostangue entrar na doutrina espírita. A doutrina espírita era baseada nos 5 livros de Allan Kardec. No entanto, o Le Marie permitiu isso, e assim a sociedade espírita na França terminou, né, não porque alguém tenha acabado, mas terminou por descrédito, por as pessoas deixaram de acreditar na doutrina espírita na França. E ainda bem que antes disso o movimento espírita já tinha vindo para o Brasil. Espíritos percebiam já essa situação na França e começaram a reencarnar no Brasil. Então é isso que veremos na nossa próxima gravação. Deus nos abençoe e fiquem em paz.